qual é a orientação? Você daria, qual o conselho, uma orientação, para que as mulheres pudessem agir de uma maneira com que, de alguma forma, alimentasse, né, seu casamento, manter-se vivo seu casamento? Nós sabemos que é recíproco, né? Tem que vir do homem e da mulher. Sim. Nós sabemos que a mulher tem um papel muito importante no que tange a conquista, né, a mulher é o perfume da casa. Exatamente. A mulher é o perfume da casa. O homem é visual e a mulher é auditiva. Exatamente. Né? Então, assim, mas eu entendo, e aí quando você... Porque como terapeuta, a gente fala assim, existe uma diferença muito grande do terapeuta e do sexólogo. O sexólogo, ele fala muito sobre o ato da intimidade em si. O terapeuta não. Ele vai muito além do ato, ele vem tratando a mente, a motivação. Então, assim, como que uma mulher, que a linguagem que ela aprendeu na infância dela é que o sexo, por exemplo, foi através do abuso, como que ela vai chegar na sua vida íntima conjugal com seu marido na fase adulta, ela vai se sentir plena? Nunca. Então, ela precisa ser tratada. Como que uma mulher que nunca ouviu a mãe... É o que eu falo assim, por exemplo, a mãe ensina para o filho, para a filha, que ela tem que lavar a louça, não ensina? Por que ela não ensina para a filha, antes do casamento, o que ela tem que fazer? Aí, as filhas chegam, casam, e não chegam ali e ficam perdidas. Não sabem nem o que é, não sabem o que é intimidade. Eu acho que tem inúmeras formas de você conversar sem ser vulgar. Então, assim, você consegue trazer uma intimidade. Da mesma forma que você ensina a sua filha a lavar a louça, você deve conversar com a sua filha sobre a vida íntima. Isso precisa ser ensinado, porque tudo aquilo que é muito velado, tudo aquilo, senão você vai caminhar no escuro. Você acha que até hoje ainda tem esse tabu? Tem depoimento disso? Muitos. De meninas que, por exemplo, eu atendi uma menina que ela casou e ela só conseguiu ter relação íntima com o marido depois de 3 meses. Ela não conseguia destravar. Como teve no curso, né, a Marisete, ela contou um relato de um menino que ele não conseguia ter relação com a sua esposa se ela tivesse com peças íntimas mais atraentes. Ele só conseguia ter relação com ela quando ela estava com, tipo, aquelas cirolas mesmo. E aí foram tentar entender o que tinha acontecido. E aí ele explicou. Quando ela foi puxando, ele explicou que a mãe dele se prostituía na cama e ele via com outros homens ela de peças íntimas. Caramba. Então, quando ele via uma mulher com peças íntimas, remetia ele ao passado da prostituição. Claro. Então, você entende como é que o passado ele assombra o presente e estraga seu futuro? Então, esse ensinamento não seria só para a mulher também, né? Para o homem também. E como ela também contou um outro caso de um homem que ele foi criado pela avó e pela mãe, e a avó falava, olha, a mulher é para cuidar, a mulher é para proteger. Então ele casou e ele não tinha relação com a mulher, porque a mulher era para cuidar e para proteger. Ele casou com uma mãe. Ele casou com uma mãe. Então, assim, é bilateral mesmo, mas eu acho que as igrejas precisam tratar disso no altar. Isso não pode continuar velado da forma como é, porque é por isso que a gente tem visto muito caso de prostituição dentro da igreja. Por isso que o pastor Cláudio Duarte ele fala que muitos pastores chamam ele para poder falar, porque os pastores não gostam de comentar sobre certos assuntos. É porque, na verdade, é um falso puritanismo, né, que a gente vê. Infelizmente. Se você pegar aí na cidade do interior, tá? Você vê pastores se relacionando com o filho. A filha tem o filho do pai. Dentre outras coisas. Isso ainda é real, isso ainda existe. Homens, esquece o título de pastor. Homens. Então, assim, eu acho que quando o diabo ele até coloca realmente para que isso seja de uma forma velada, para que as pessoas caiam no engano, caiam no erro. Porque aquilo que não é falado, aquilo que não é exposto, gera margem para um monte de pensamentos. Então, assim, quando você traz à luz, não tem mais dúvida, ó, aqui pode, aqui não pode, isso aqui você faz, isso aqui você não faz, você deve isso, você não deve aquilo, isso aqui você equilibra.
Entendeu? Então, assim, eu acho que quando você traz à luz, não tem mais dúvida. Então, qual é a estratégia do diabo? É realmente manter toda essa temática, tanto de identidade de gênero, quanto da vida sexual, quanto da questão da depressão. Quantas igrejas tratam a depressão como opressão? Gente, a depressão existe, ela é real. A gente precisa entender isso. E eu falo que hoje você vê muitos líderes com depressão, por quê? Alguns líderes, eles querem tomar o lugar de Jesus, eles querem ser o pastor maior, o pastor supremo. Quando Jesus fala que a gente tem que lançar sobre ele a nossa ansiedade, não é sobre o nosso pastor terreno. O nosso pastor terreno, ele é homem como eu, como você, que ele está sujeito as mesmas preocupações e os mesmos problemas que eu tenho. E aí as pessoas começam a encher os gabinetes pastorais com assuntos que elas deveriam estar tratando direto com o pai. E eu falo isso, que o papel do pastor aqui na terra é conduzir as ovelhas a Cristo. Eu acho assim, Michele, tem muitas coisas, pastor de igreja já há um bom tempo, outrora eram tratadas pelas famílias de uma forma como eu vou te dar um exemplo. O filho está tá doente ali, com uma situação de bronquite, alguma coisa, aí a pessoa vai lá e coloca no grupo da igreja. Ore pelo meu filho porque ele está com resfriado. Ore pelo meu filho porque ele está com uma dor aqui. Ore pelo irmão. Assim, começa a transferir tudo isso para o pastor. Para o pastor, para a igreja. O pastor vai pegando aquela carga, aí vai orar, ele não consegue orar, senão pelas causas que... E às vezes, a gente até falou isso no podcast passado, situações bem mais complicadas para serem tratadas e não podem ser porque ele está cheio de... Entendeu? Então, essa é uma preocupação nossa de que as pessoas parecem que elas perderam a noção de que existe coisas que a própria família precisa lutar, colocar os pés do Senhor, dobrar o seu joelho e orar, que aquela batalha é sua, entendeu? É isso, é sobre Depois isso. você leva... Na verdade, o ser humano ele quer o imediatismo. O que acontece? Se eu chegar para você, senhor é pastor, eu vou falar todos os meus... Eu quero uma resposta sua, eu quero que você dê uma decisão na minha vida. Oi? Só que quando, na verdade, está tudo aqui, está na palavra. Então, assim, a gente tem que começar... Quando a gente começa a encaixar cada um no seu papel, cada um no seu lugar, organizar, a gente se frustra menos. Aí sabe o que acontece? O dia que aquele pastor não pode te atender, porque ele também tem a família dele, porque ele também tem os problemas dele, esse pastor não presta. Esse pastor é isso. Esse pastor dia que o pastor fala não, já não presta. Quando está falando sim... Exatamente. Então, assim, mas eu entendo, pastor, que isso foi uma dependência gerada pelos próprios pastores. Exatamente. Aí a gente entra num outro ponto. Isso aí. Qual é o outro ponto? Tem pastores que gostam disso. Gostam porque eles querem ter o controle sobre as ovelhas, sendo que a ovelha é de Cristo. A ovelha e aquilo é de Cristo. vai fazer mal para ele. Sim. Porque no dia que ele estiver sangrando, ele não vai ter quem. E o senhor concorda que nós, enquanto líderes, a gente não tem como suportar a carga de todo mundo? Não, assim, é impossível, humanamente é impossível. Falou sobre o conselho de Jetro semana passada. Jetro vai visitar o seu genro, Moisés, e ele chega lá, Moisés está ocupado com um monte de gente para aconselhar. Ele diz, não. Aí ele dá um conselho, separa 70 homens, príncipes, homens de boa índole. As coisas mais simples vão resolvendo. As que não der para eles resolverem, eles passam para você. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que os pastores entram num ponto de ministério, então, eu acho que os pastores precisam ter ao seu lado pessoas que possam dividir a carga. E também com muita cautela, porque o que eu entendo, pastor? Nós, enquanto seres humanos, nós não temos poder de dar decisão na vida de ninguém. A gente tem que levar as pessoas a um raciocínio. Exatamente. Então, assim, eu sempre, quando alguém vem trazer algum problema para a gente conversar, eu uso algumas técnicas de terapia, mas eu sempre falo assim, olha, o que você está pensando? Como que vai ser isso? Que consequência isso vai ter? Vamos pensar o outro lado da história. Porque você tem que ajudar a pessoa a ela dar resposta para ela mesma. Porque senão amanhã depois eu falo, não, mas eu me divorciei porque o meu pastor mandou eu fazer. Já aconteceu isso comigo. O casal o rapaz chegar para mim e falar, ô bispo,
que eu tenho que fazer? É. Aí eu falei, não, eu vou te ajudar, te orientar. Agora, a decisão quem toma é você. Porque senão depois ele vai falar que você que mandou separar. Imputa sobre você a Exatamente. responsabilidade de uma E a decisão igreja dele. precisa saber até onde a igreja vai, aonde é o papel da igreja e aonde é o papel da família. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Como a gente vê também pais negligenciando a educação dos filhos, educação religiosa, em prol da EBD de domingo. Acha que uma horinha, 2 horinhas de culto de domingo vai resolver a vida do filho. Olha só, 2 horas quanto 6 dias da semana. A conta não fecha. Essa conta não vai fechar nunca. E aí a gente vê o que a gente tem visto hoje, como é que está a nossa criançada aí, os nossos adolescentes. Então, assim, a culpa é da igreja? Não, tem tudo aqui. Está na palavra. A falta do exemplo está vindo de casa. Sim, a gente... Só para a gente tocar num ponto, nós tínhamos, há um tempo atrás, famílias que não eram nem crentes, mas que tinham princípio. Sim. Ensinava a estudar, ensinava a ser correto, a ser respeitoso, né? E hoje a gente tem visto que isso se perdeu. Sim. Da casa... sim, eu estava vendo uma situação muito interessante. As pessoas chegam da igreja em casa, e elas correm para o celular, eles correm para a televisão. Tudo aquilo que elas ouviram da igreja vai sendo levado, vai sendo arrancado, né? Isso é um perigo, né? Eu falo que... Até me perguntaram no domingo, como é que você fala, Michele? Eu falo sempre assim, hoje o crente ele virou um pecador bem informado. Ele vai lá na igreja, ele ouve tudo que ele não deve fazer, ele só se informou, mas ele não aplicou. Então, assim, é como se você estivesse assistindo uma TV. Você assistiu, mas você não trouxe aquilo ali para a sua vida diária. Né? Não praticou. Então, assim, hoje, infelizmente, nós vemos mais pecadores bem informados do que pessoas dispostas a ter transformação. Eu falo que todas as manhãs a gente tem que se converter. Todas. Todas as manhãs. Porque as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. E a gente sabe o qual imundo nós somos e qual pecadores nós somos, como a gente precisa ser transformado, ser restaurado. Então, assim, mas um dos exemplos que eu falo é que dificilmente você vê líderes, não falo só pastores, eu falo líderes se humilhar diante da igreja, orar, orações de arrependimento mesmo, porque a igreja ela é o reflexo do líder, né? Ela é reflexo do pastor. E quando ela vê aquele homem ou aquela mulher que é tão perfeita, ela começa a falar assim, não, o errado sou eu. E aí, quando aquele homem e aquela mulher que você idolatrou, que você achou que eles eram tão perfeitos a ponto que eles não tinham erro, eles caem, você se frustra. Mas não são eles que estão errados, porque eles são homens como eu e como você, como nós. Nós criamos expectativas falsas em cima de pessoas que são seres humanos. E aí é onde entra a questão de você humanizar. É importantíssimo, né? É de você humanizar. Tem um personagem na Bíblia, doutora Michele, que eu sou assim, o cara que eu gosto demais. A Bíblia tem vários personagens mas eu sempre falo isso lá na igreja, quando estou ministrando também. Elias, quando você pega 1 Reis 17, você vê um super-homem, né? Sim. Dizendo, não vai chover, não chove, aí depois vai para o ribeiro, que Deus manda ir para o ribeiro, aí é alimentado pelos corvos, aí vai para Sarepta, aí profetiza na casa da viúva, e azeite, farinha multiplica. Aí quando você vai ver capítulo 18, ele vence no Monte Carmelo e tudo mais. No capítulo 19, ele está pedindo a morte, por causa de uma ameaça. Então a humanidade dele está ali. Gritando. Está gritando. E hoje é assim. Agora, um ponto interessante aqui, para a gente assim, trazer uma interpretação adequada, é que isso aqui é muito importante. Ele ora, é um homem de oração, ele profetiza, é um profeta, ele vê milagres, é um homem que vivencia os milagres da parte de Deus, mas que está pedindo a morte lá em capítulo 19. Então, os embates, as batalhas, para quem trabalha com campanha e libertação, isso é muito prático mesmo, isso acontece, elas vão gerando cansaço, abatimento. Você vai se doando e daqui a pouco, quando você percebe, você mesmo está vazio.
Eu aprendi É que... importante ter referência, né? Para você ir. Isso aí. E outra coisa é você ter cobertura. Exatamente. E você tá debaixo de uma patente que Deus realmente te colocou. Porque é como se fosse assim. Você pega, quando um presidente da República, quando ele toma posse, a primeira coisa que aumenta para ele é o nível de segurança, não é? Sim. Colocam um monte de seguranças para ele. Nós, quando muitas das vezes nós assumimos algum cargo eclesiástico ou algum trabalho, a gente não está preocupada com a nossa segurança espiritual. E aí é aí que a gente é alvejado. Porque a gente não entende que quanto mais a gente tem um nível elevado de batalha, quanto mais a gente entra em determinados campos, mais seguranças você precisa. E esses seguranças é o quê? São pessoas que realmente te cobrem em oração, são pessoas que realmente vão estar ali, intercessores, são pessoas que vão estar ali te orientando na palavra. Olha, não vai por aqui. Te orientando, porque não é porque você recebeu uma orientação, não é porque você recebeu um chamado, uma direção de Deus, que você não vai errar. Como eu disse, nós somos seres humanos. Então, assim, você precisa de pessoas atalaias para estarem ali com você. E aí é onde eu falo que esse exemplo a gente não tem visto. A gente tem visto super-homens e super-mulheres nos altares, onde a humanidade deles não aparece. Perigoso, né? Isso é muito perigoso. Chorar, você não pode chorar. Posso demonstrar que eu estou. O pastor, ele não pode. Ferido. Olha, ele deveria estar pregando hoje. Olha, hoje o pastor não veio porque hoje ele não estava bem. Hoje ele precisa, como todo mundo. Mas isso não pode. Oi? Aí você vai e pega a vida de um dos maiores da Bíblia, né? Assim, a nível de obras, de unção de Deus, que é Moisés. Os braços cansavam, Arão e Ur levantava, isso né? Aí. E o povo teria vitória. Então, assim, nós precisamos de ajuda. Sim. Precisamos ser estar cercado de pessoas que entendem o teu chamado, que luta pelo teu chamado, pelo teu milagre, e que está disposto também a contigo conquistar grandes coisas. Isso, assim, isso não é fácil hoje, né? Não.